Magnus Carlsen sofreu novo revés no Qatar Masters e teve a sua recuperação freada, digamos assim. Hoje ele perdeu para o grande mestre indiano Murali Kartikeyan, de 2.611 de rating feed clássico. E agora, valendo pela sétima rodada, né, do Qatar Masters, e agora, digamos assim, não só isso está acontecendo, como o Caruana, que vai fazendo um belo campeonato lá nos Estados Unidos, campeonato norte-americano, está liderando com 1,5 à frente, vai se aproximando no live rate, o que parecia bem distante há poucas semanas atrás, como a gente vai ver a lista do live rate no final do vídeo. Mas primeiro vamos ver essa partidinha e antes de começar você já sabe, deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito. O Carlsen jogou E4, 5 foi a resposta do Kartikeyan, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Carlsen jogou a Ruy Lopes, a abertura que ele enfrentou ontem e venceu com as pretas. A gente trouxe essa partida aqui. A6, bispo A4, cavalo F6. E aqui o Carlsen jogou um lance que não é tão comum aqui, cavalo C3. Outros lances, os lances mais jogados são roque, que aconteceu na partida de ontem do Carlsen, né, ou D3, para já defender o peão. Porém, ele jogou cavalo C3, defendendo o peão de outra maneira. Aqui veio B5, outras opções são D6, defendendo o peão. Bispo C5 é uma outra forma de defender o peão, porque se tomar, dá para tomar de D, não dá para tomar aqui. Dama D4 ameaça mate o cavalo, ainda tem cavalo D3. Porém, as pretas podem jogar primeiro bispo toma F2, rei toma F2, dama D4 e recuperar a peça tirando o roque das brancas. Então, bispo C5 é uma outra possibilidade, assim como o B5, o lance jogado aqui, bispo B3 e agora bispo C5 foi o lance do Kartikeyan. Aí o Carlsen jogou cavalo D5, um lance interessante, propondo a troca dos cavalos. Depois tem uma ideia de D3 e bispo G5 aqui, né? Não tomar esse peão aqui é possível, mas muito arriscado depois da jogada D4. Então toma roque aqui, tem uma grande iniciativa aqui para as brancas, depois de roque, dama D3. Se o cavalo vem para F6, cavalo G5, ameaça cavalo toma F6 e dama H7 mate. Também tomar de peça aqui, tomar de cavalo, leva, cavalo toma. E se bispo toma, né? Agora dama G4, ataca o cavalo e o peão de G7. Portanto, também dá para tomar de bispo, mas a iniciativa é bem forte. Depois de cavalo toma e novamente dama G4. Portanto, as pretas não entraram nisso, jogaram D6. O Carlsen jogou C3, preparando D4, também dá uma casinha para o bispo, no caso de cavalo A5. E o bispo E6 aqui, que é um lance já que pode causar alguns problemas para as pretas aqui. Era melhor jogar um lance profilático, bispo A7, ou seja, já antecipando D4 para não atacar o bispo. Se D4, com a ideia de bispo G5, H6, evitando a cravada, as pretas têm uma posição bem aceitável. Só tomar o peão aqui, roque, continua sendo arriscado. Agora a torre E1 está vindo. E aquelas ideias de dama D3 ou dama D3 ou dama C2, quando o cavalo sai, cavalo G5. Então, sempre está sendo arriscado tomar esse peão. Mas era melhor bispo A7, já antecipando o ataque ao bispo. Bispo E6, D4, uma boa resposta. E por D4, C por D4. E aqui tem que jogar bispo toma D5. Tirar o bispo. Está levando cavalo toma F6 cheque, dama toma F6, D5 garfo, ganha uma peça.
Então, as pretas depois de D4, ED, CD tem que tomar em D5. Por D5 atacou o cavalo e o bispo, mas tem bispo B4 cheque. E aqui o Carlsen jogou muito bem rei F1. Melhor do que bispo D2. Se bispo toma D2, dama toma D2, cavalo E7. Esse peão está muito fraco e mesmo que as brancas possam rocar aqui, a tendência é que ele caia um dia e o bispo lá em B4, mais um problema para as pretas resolverem. Então aqui vale a pena perder o roque com as brancas para, por exemplo, explorar esse bispo que está mal colocado aqui. Veio então o cavalo E7 do Karthikeyan e aqui o Carlsen errou com dama D3. Ele avaliou que ia ter muita compensação se tomasse aqui em D5, porém a continuação correta era bispo G5, não pode tomar de nenhum dos dois cavalos, porque bispo toma, o outro cavalo vai ficar cravado, perde uma peça. E aqui as pretas têm alguns problemas, então, por exemplo, um lance natural cavalo G6, para evitar se bispo tomar de dama, dá para jogar A3, bispo A5, agora A4, colocando a torre na parada. Se as pretas fecharem a coluna com B4, dama D3, ameaçando torre A1 cheque. Se roque H4, com uma tremenda iniciativa aqui para as brancas, tem ideia de H5, H6. Ataque aqui. E o rei está seguro em F1. Então, bispo G5 aqui era bem forte. Carlsen não jogou bem aqui, dama D3. Aqui o Karthikeyan jogou o fino, dama D7. Ele não quis tomar, por exemplo, com o cavalo de E, que depois de um lance como o bispo G5, ameaçando o bispo toma. É incômodo. Se dama D7, agora dama E2 é uma possibilidade. E, portanto, dama D7 mantém o ataque aqui no peão, não tem uma boa defesa. É que o Carlsen jogou H4, tentando, já pensando em criar alguma iniciativa pelo peão que vai cair, aqui na ala do rei, colocando a torre no jogo. Agora, se bispo G5, dá para tomar. Se bispo toma D5, cavalo toma, dama E4 cheque, tentando aproveitar um ataque duplo ao cavalo e ao rei. Se cavalo E7 cai em A8, porém tem dama E6 e defende tudo. Se depois de bispo G5, cavalo toma, dama E2 cheque, agora as pretas podem fazer igual às brancas e jogarem rei F8 com uma excelente posição. Está vindo torre E8 aqui com um peão saudável a mais para as pretas. Portanto, perdão, tivemos um pequeno problema com o microfone aqui. Portanto, depois de H4, foi o lance da partida, as pretas jogaram H6 para controlar a casa G5, tanto para o cavalo como para o bispo. Carlsen jogou H5, finalmente tomou o peão, Karthikeyan, e torre H4. E aqui as pretas jogaram roque grande, um lance que dá contra-jogo aqui para as brancas. De fato, o rei não vai ficar tão seguro nessa situação. Mas também roque pequeno, que é o melhor lance, não é fácil de fazer. Está vindo um G4 aqui, com a ideia de G5, e abrir tudo, né? Se cavalo toma aqui, está caindo outro cavalo. Porém, aqui as pretas têm um excelente contra-jogo aqui no centro, na ala da dama, com C5, ameaçando C4, e dificilmente vai ser sustentável aqui a posição das brancas. Por exemplo, bispo toma, cavalo toma, G5, dá para jogar torre A E8, mesmo que tome em H6 aqui, um C4, dama C2, essa posição aqui, as peças não estão jogando ali na ala da dama, o rei branco agora começa a ficar exposto também. Embora, claro, você entenda que não é fácil jogar essa linha, tá vindo o G4 ali, mas seria a continuação mais precisa. Agora a roque grande dá contra-jogo, o Carlsen conseguiu
Isso jogando A3, bispo A5 e A4. Agora se B4 cai em A6 com cheque, né? B4 cai em A6 com cheque. Então, bispo B6 para tirar o bispo do ataque. É que o Carlsen jogou cavalo D2, com a ideia de cavalo E4. Tinha outras possibilidades também, como rei G1, melhorar, fazer um roque artificial, né, com o rei, bispo D2 e etc. Mas o lance dele é aceitável, a ideia é cavalo E4, torre de H E8, A por B5, A por B5, agora se cheque, rei B7 não tem nada, cavalo E4 foi um bom lance aqui do Carlsen, e rei B7 aqui do Karthikeyan desperdiça qualquer vantagem aqui das pretas. Era melhor jogar cavalo B4, atacando a dama F3 para manter a defesa aqui. Troca tudo. Agora ameaça a dama A8 mate, mas D5. Bloqueando o caminho da dama e as pretas mantêm aí um peão a mais, embora as brancas estejam na luta aqui com um par de bispos. Tem bastante luta aqui, mas a vantagem está do lado das pretas. Depois de rei B7 aqui, o Carlsen tem chance de igualar a partida. Ele jogou dama F3, ameaçando temas aqui. Um cavalo toma F6, em cima do rei. Dama C6, bloqueando a diagonal. E aqui o Carlsen cometeu o erro, possivelmente decisivo. Foi uma pendurada, né? A gente pode dizer bispo toma H6 aqui. Aqui ele levaria a igualdade cavalo toma F6, cavalo toma. Dama por C6 cheque, rei toma, F7, recuperando o peão aqui com igualdade nesse final. Teria luta ainda, né, para os dois lados, mas a posição é essencialmente equilibrada. Bispo toma H6, ele está contando, claro, que se G toma H6, cavalo toma, dama toma, e aqui ele está bem. Porém, ele deixou passar, pois a resposta aqui das pretas, não cavalo toma E4, torre toma E4, se tomar o bispo agora, torre toma, e está caindo o bispo em D5, mas sim, belo lance aqui do grande mestre indiano, torre toma E4, torre toma E4, G por H6. Agora as pretas têm bispo e dois cavalos, né, por uma torre e a posição estabilizada. Essa posição essencialmente está bem próximo da vitória aqui para as pretas, quase ganho, digamos assim. O Carlsen aqui não conseguiu resistir, embora tenha lutado. Seguiu torre de E1, ameaçando torre AC1 e se a dama sair cai em D5, rei B8, dando a casinha B7 para a dama. Se torre AC1, dama B7, mantém a defesa do cavalo em D5. Torre E2, dama B7. Aqui o Carlsen trocou cavalo toma para tomar o peão de F7. Mas aqui as pretas jogaram muito bem. Aqui C6, indo para o final. Dama toma, rei toma. Um problema aqui para as brancas, esse cavalo, materialmente elas não estão tão mal, né? Duas torres e um peão, o cavalo e bispo. Esse cavalo está muito forte, esses dois peões são muito fracos. Então, é muito difícil aqui salvar a partida. Torre D1, rei C7, torre E6, torre F8. Agora, se tomar em H6, cavalo E3, cheque, porque o peão está cravado, é duplo, né? E2 jogou o Carlsen, torre F6 defendeu o peão, torre E4, rei D7, centralizando o rei, G3, torre F5, atacando o peão de H5, agora força G4, que enfraquece a casa F4, G4 para poder defender o peão, né? Senão tem que entregar o peão. Torre F7, torre D3, aqui as pretas jogaram cavalo C7, com a ideia de cavalo E6, cavalo pode ataque em D4, também pode ir para G5, torre E3, cavalo E6, atacou em D4, aqui veio D5, C por D5, para que tomar em E3 seria um blunder, D toma E6, cheque, rei toma, torre toma, cheque, isso aqui é um empate, né?
Ele toma D5, torre F3, agora para tirar a torre do ataque. O Karthikeyan jogou torre G7, tomou em D5, torre por G4, torre F6, tomar em B5, cavalo D4 é duplo, vai ganhar uma qualidade, vai ficar com uma peça a mais aqui. O Karthikeyan, né? Se cheque aqui, rei E6 também ataca as duas torres. Portanto, tentou aqui torre F6 o Carlsen, bispo D4, torre toma H6, torre F4, um lance excelente aqui. Agora a torre das brancas está presa aqui, né? Quase presa. Rei C6 é a ameaça. Então, além de atacar lá em F2. O Carlsen então teve que tomar em B5, mas agora tem um ataque ao rei com todas as peças aqui das pretas. Torre toma F2, se rei G1, torre F5, cheque descoberto, pega aquela torre, rei E1, e agora o cavalo entra na parada. Cavalo C5, rei D1, e após bispo E3, atacando a torre, o Carlsen abandonou, né? Por exemplo, bispo E3, rei C6, se a torre sair para B8, tem cavalo D3, com ameaça de torre D2, mate. A única maneira de evitar o mate seria cheque, rei D5 e torre C2. Mas agora cavalo toma B2, ganha e dá a torre aqui. Isso aqui está totalmente ganho para as pretas. Então, grande vitória aí do Karthikeyan, do indiano. A precisão dele foi o do Carlsen foi 88.5, 94.1 do Karthikeyan. Vamos dar uma olhadinha no live rate. O Caruana, que é o número 2. Perdão, essa aqui está desatualizada, né? Espera aí. Agora sim. O Caruana é o número 2. O Carlsen está em 2.829, perdendo 10 pontos de rating já. O Caruana, que está ganhando 8.7 no Campeonato dos Estados Unidos, se aproxima ali, tá mais de 30 pontos, mas já teve muito mais distante. Depois Ding, Firuza, Naka, que está jogando no Qatar, está perdendo um pouquinho de rating. Nepo, Giri, Wesley So, que está no americano, Rapport, Cariaquim, esses completam o top 10. Gukesh está tendo um torneio difícil lá no Qatar, está perdendo 10 pontos. Anand, Lenier, Radjabov, Pragnananda, esses são os primeiros 15 na lista de rating atualizada. Então é isso o vídeo de hoje. O Carlsen aí então perde a partida importante no Qatar Masters. Se você gostou, então deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos e até a próxima. Valeu!